ela se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao 13. 2 Samuel 9, versículo 1 ao 13. A palavra diz assim: Um dia Davi perguntou: será que resta alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sim, eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E então o rei perguntou: e onde está ele? E Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: todo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordenar a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, é pela Tua graça, é pela Tua misericórdia que nós estamos aqui. Já te agradecemos, Senhor Deus, por todas as coisas, por este ano de 2025, e certamente seremos gratos ao Senhor pelo ano de 2026. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, e que o Senhor faça prosperar, ó Deus, o celeiro de cada um aqui. Guarda a sua casa, a sua família, e fala conosco, em nome do Senhor Jesus, e todo o povo de Deus diga aleluia. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela água. Aqui em 2 Samuel, conta a história do rei Davi, assim como depois de uma perseguição, aonde Saul o perseguia, e depois que ele conseguiu então a chegar finalmente no ao reinado, através daquilo que Deus havia prometido para ele, ele se lembra daquilo que ele tinha prometido a um amigo de muito tempo. Ele amava Jonatas, que era filho de Saul. E apesar de Saul ser o rei, apesar de Saul querer matar a Davi, apesar de Saul querer
perseguir a Davi a todo momento, mas Davi ele fez um laço de amizade com Jonatas. Ele fez algo tremendo, ele fez um pacto com Jonatas, dizendo assim: olha, eu estou sendo perseguido, mas ainda que eu possa morrer, eu quero firmar um pacto com você. Ainda que eu morra, você sempre vai cuidar da minha família, você sempre vai cuidar da minha casa. E esse pacto era de ambas as partes, porque a mesma promessa que Davi fez a Jonatas, Jonatas também fez ao Davi, para que ele pudesse cuidar. Conta a Bíblia que os aliados de Davi mataram ao rei Saul e o seu filho, e Davi ficou muito indignado com isso, porque apesar de ser inimigo de Davi, Davi não queria jamais a morte de Saul e principalmente do filho dele. E na passagem fala que Davi pegou aquelas pessoas que mataram ao rei Saul e ele matou a essas pessoas. A mesma coisa acontecendo aqui em 2 Samuel 4, aonde os aliados de Davi foram novamente em busca dos filhos de Saul, para que não existisse mais nenhuma hierarquia, nenhuma descendência que pudesse lá na frente suscitar novamente a coroa, novamente o reinado. Então mataram novamente a Jonatas e mataram aquilo que tinha. E a palavra diz que em 2 Samuel 4 que Mefibosete era uma criança de 5 anos de idade. E ele estava naquele local onde uma mulher, a ama que cuidava dele, pegou ele enquanto criança com 5 anos de idade e saiu correndo para fugir, para não ser morto. E a palavra diz que essa mulher caiu, e no que ela caiu, esse menino de 5 anos de idade ficou aleijado de ambos os pés. Ele ficou coxo. Mas essa mulher ainda conseguiu fugir, porque Mefibosete ficou vivo. E ele foi para um lugar esquecido, ele foi para um lugar morar. Passado mais de 20 anos, Davi se lembra da promessa que ele fez. E é interessante aqui que Davi pergunta aos seus servos: será que ainda existe alguém da família de Saul para que eu use da bondade? Bondade de quem? Bondade de Deus, não a bondade dele. Para que eu use da bondade de Deus para com a sua família, para com os seus descendentes. E a palavra diz que havia ainda um servo daqueles que eram um servo de Saul, e pôde falar para o rei Davi, fala: olha, ainda tem um dos filhos de Saul. Ainda existe uma pessoa chamada Mefibosete, filho de Jonatas, que era filho do rei Saul. E aonde é que ele está? E essa pessoa falou assim: olha, ele está morando lá em Lodebar. Lodebar, significado de Lodebar, é um lugar sem pasto, é um lugar sem comunicação, é uma terra do esquecimento, é uma terra árida, é uma terra que não tem nada que possa prosperar naquele lugar. A vida de Mefibosete naquele lugar era uma vida de escassez, era uma vida de miserável, era uma vida pobre, era uma vida de esquecimento, porque ninguém lembrava dele. Ele provavelmente vivia de favores na casa de Milca. Ele vivia com aquilo que as pessoas estavam dando. Agora nós vamos imaginar o que é ser uma catástrofe na vida de alguém. Uma pessoa que era neto do rei, rico, que tinha tudo, era tratado como um príncipe, tinha servos ao seu favor, ao seu trabalho. Poderíamos dizer que Mefibosete era um neto que tinha todas as coisas e poderia ter todas as coisas. Mas ele foi parar num lugar aonde ninguém o reconhecia. Ele foi parar num lugar aonde ninguém gostaria de estar, aonde ninguém queria ficar.
um lugar de miséria, um lugar onde ele não tinha os benefícios, ele ficando órfão, pobre, miserável e sem ninguém para o apoiar. Essa é a realidade de Mefibosete. As pessoas esqueceram dele, as pessoas não se lembravam dele, mas o que eu tenho para falar para você nessa noite, que ainda que as pessoas não lembrem de você, ainda que você possa passar por uma dificuldade, ainda que você passe por situações ruins, e as pessoas não lembrem de você, Deus se lembra de você todas as horas. Deus se lembra de você. Pode passar o tempo, pode passar o que for, Deus sempre vai estar lembrando de você. Ele era uma pessoa que podia estar vivendo na melhor qualidade de vida possível. Além dele estar deficiente, pobre, agora ele não tinha mais nada, ele não tinha mais nenhum tipo de benefício. E Davi então lembrou dele, lembrou através do servo, e Davi manda chamar essa pessoa. Então nós precisamos lembrar que Deus, ele sempre vai estar olhando para nós. Diante dessa afirmação, eu quero dizer que Deus, ele coloca certas pessoas no nosso caminho para que nós possamos melhorar todos os dias. Deus tem colocado alguém do seu lado, Deus tem colocado uma pessoa para que possa te incentivar a crescer, a melhorar todos os dias. E às vezes não é uma pessoa de longe, é uma pessoa de perto mesmo. Será que nós temos dado ouvido a essas pessoas que querem o nosso bem, que querem ver com que nós possamos crescer todos os dias? Existem pessoas que sonham os mesmos sonhos que vocês. Existem pessoas que querem o mesmo bem que vocês querem. Existem pessoas que estão sempre prontas para poder trabalhar juntamente contigo, para que você possa receber o melhor dessa terra. Assim é a promessa do Senhor. Existem pessoas que querem o teu bem. Então, essa primeira abordagem, tenha bons amigos e seja fiéis e leais a eles. Os verdadeiros amigos de Mefibosete, conforme narra a Bíblia, o primeiro, o rei Davi. O rei Davi lembrou de uma promessa que ele tinha feito ao seu pai. E é por causa dessa promessa que Davi foi atrás dessa pessoa. Maquir, ele cuidou, ele deu a sua casa, ele concedeu tudo aquilo que ele precisava para que, bem ou mal, Mefibosete pudesse viver até o dia em que Davi pôde chamá-lo. Não importa o lugar, não importa as condições, o importante é que você tenha em seu coração de poder sempre ajudar com aquilo que você tem, com aquilo que você é, na onde você estiver. Você vai ter amigos que vai poder te ajudar. O rei Davi, Maquir e a própria ama, que pode trazer, levar, ainda que ela tenha acontecido um acidente no seu caminho, mas essa mulher, ela foi guerreira, porque ela conseguiu fugir daquelas pessoas que estavam ali para matá-lo. E provavelmente a Bíblia não conta, mas essa mulher ainda cuidou por muito tempo dessa criança, até que ele pudesse então ser um homem já adulto. Então nós temos pessoas que sempre querem estar junto de nós e querem a mesma coisa. O que nós precisamos saber é escolher essas pessoas, pessoas que nos ajudem com os nossos sonhos e com os nossos projetos. Sozinho, provavelmente você não vai muito longe. Sozinho você não vai conseguir andar muito longe. Nós precisamos de amigos, de pessoas em que nós possamos confiar, que nós possamos compartilhar as nossas dores, as nossas derrotas, mas também os nossos sonhos, as nossas promessas, aquilo que nós buscamos de melhor para nós, para a nossa família. Você tem alguém assim na sua vida? Você tem uma pessoa que você pode confiar plenamente, dividir os seus sonhos, e essa pessoa não vai ter nenhum tipo de inveja, não vai ter nenhum tipo de pensamento ruim, porque existem pessoas perto de nós que às vezes você conta um sonho
que você conta um objetivo, alguma coisa que você quer alcançar, e a primeira coisa que essa pessoa fala é: isso aí não vai dar certo. Não, isso aí não é para você. Foge dessas pessoas. Não conte mais o seu sonho para essas pessoas. Comece a orar, comece a buscar. O ano de 2025 está acabando, e eu creio que deve ser uma bênção para todos nós, e o principal motivo que eu acredito que é uma bênção para todos nós é que você está aqui até hoje. Que muitos já não estão mais. Muitos já se foram. Muitos não conseguiram chegar até o dia 14 de dezembro do ano de 2025. Deus tem algo preparado para você, Deus tem algo bom para você, e nós precisamos acreditar que Deus, Ele sempre vai fazer o melhor para nós. Ainda que nós não mereçamos, ainda que a gente vive a todo momento pisando na bola, desviando do caminho, andando por caminhos tortos, mas Deus, Ele sempre tem algo bom para nós. Basta que nós possamos olhar para Ele, basta que nós possamos confiar nele, basta que nós possamos fazer um propósito diante dele. O que você tem pensado para o ano de 2026? 2025 está acabando. E a quem você tem confiado os teus sonhos e os teus projetos? A quem você tem colocado? Mas também não adianta você só chegar e falar assim: olha, Deus, eu quero fazer tal coisa, eu preciso de tal coisa, e o Senhor se vira aí para poder fazer aquilo que eu quero, porque Deus provavelmente não vai realizar o teu sonho. Tudo tem que ter uma contrapartida, tudo tem que ter um propósito, tudo tem que ter um preço que você precisa pagar para que Deus possa agir na sua vida. E é um propósito, é uma vida de oração, é uma vida de consagração, é uma vida de pelo menos andar olhando para Deus e tentando evitar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Como é que está a sua vida? Está tudo ótimo, está tudo bem? Eu tenho andado nos caminhos do Senhor, tenho desviado dos percalços que existem, né, das afrontas, dos pecados, daquilo que vem na minha vida e contra a minha vida. Nós só seremos revestidos de total poder quando nós acreditamos e quando nós buscamos isso. Quando nós falamos todos os dias: Senhor, me resguarda, me protege, me fortalece, aumenta a minha fé, porque através disso é que Deus vai fazer com que o Espírito Santo possa realmente te convencer todos os dias da justiça, do juízo e do pecado. É só através disso. Porque se você estiver indo na cabeça de outras pessoas, se você estiver indo por caminhos que não agrada ao Senhor, provavelmente Ele vai ficar ali olhando para você, de braços cruzados, esperando que você possa se arrepender do seu caminho. E o problema é que às vezes você vai ter um grande problema lá na frente. E aí você vai ter que voltar aos caminhos do Senhor. Deus, Ele não quer que aconteça nada de mal conosco, mas Ele tem uma permissão, Ele deixa que a gente faça aquilo que nós bem entendamos como sendo certo. Só que quando está errado, Ele ainda usa o Espírito Santo para dar uma cutucada na gente. Mas nós somos terríveis de vez em quando, somos pecadores e ainda teimosos. Costumamos andar por caminhos que nós sabemos que Deus não gosta, sabemos que não é o correto, mas ainda assim nós conseguimos andar por esses caminhos. Como tem sido o teu sonho, o teu objetivo, os teus projetos para o ano de 2026? Ou você ainda não pensou o que vai ser em 2026? Se não pensou, comece a pensar. O sonho, quando você já tem ele claro, já é 50% do teu caminho. Quando você tem a sua mente aquilo que você quer, já é 50% do caminho certo. Os outros 50% você vai trabalhar e você vai conseguir, porque Deus, Ele vai te dar força, sabedoria e conhecimento para que você possa chegar no seu alvo.
Deus, Ele quer o melhor para nós. E a segunda coisa, seja fiel aos princípios de Deus, e que os seus princípios, eles sejam de acordo com a vontade de Deus. Ter princípios, a sua vida tem que ser pautada em princípios. Princípios que valem independente de onde você esteja e com quem você esteja. Princípios aquele que nós precisamos nortear todos os dias. A sua palavra tem que valer mais do que aquele papel que você assina. A sua palavra tem que valer mais que o contrato que você assina. Eu costumo falar para as pessoas assim, é mais fácil eu assumir e eu fazer aquilo que eu falei do que aquilo que às vezes eu assino. Como advogado, a gente sabe que contrato foi feito para ser quebrado. Palavra não. A sua palavra, ela tem que ser uma só. E a palavra diz assim que deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso, jaz do maligno. Que você seja uma pessoa honrada. Que as pessoas possam olhar para você e reconhecer que você é uma pessoa honesta, digna. As pessoas vão confiar em você não por aquilo que você está fazendo, não pelo papel que você está assinando, não pelo contrato que você tem, mas pela sua pessoa, pela sua dignidade, por aquilo que você faz, por aquilo que as pessoas testemunham acerca da sua vida. Ser digno, ser honesto, seja digno e fiel com os princípios do Senhor. Davi, ele fez um juramento que havia feito ao pai de Mefibosete, Jonatas, e mesmo sendo perseguido pelo rei Saul, ainda assim ele continuou. Ele fez um juramento e ele cumpriu com aquele seu juramento. Ele cumpriu com o seu juramento. E quando ele se tornou rei, uma das primeiras coisas que ele fez foi buscar alguém que pudesse fazer parte da família de Saul. Seu pior inimigo. Seu pior inimigo. Eu queria matá-lo. Por quê? Porque ele era um rei ungido do Senhor também. Mas ele fez coisas que não agradavam a Deus. E a partir do momento que ele fez coisas que não agradavam a Deus, Deus então mandou o profeta Samuel e falou assim: olha, eu vou tirar o reinado de você. Você não vai ser mais rei. E eu vou levantar um servo na casa de Jessé. Eu vou levantar a Davi para ser o meu servo, meu rei. E Davi, de um pastor, de um cuidador de ovelhas, se tornou um homem segundo o coração de Deus. Fez coisas erradas, mas ele assumiu os seus erros. E o principal de tudo, porque ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, é porque ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito. Grandes coisas tem para todos nós. Deus, Ele quer que nós possamos nos arrepender sinceramente, honestamente de todas as coisas. Porque não adianta, vocês podem enganar ao homem, você pode enganar a mim, ao pastor, ao seu irmão, ao seu marido, à sua mulher, ao seu filho, você pode enganar, não tem problema. Mas para Deus não adianta. Deus, Ele já conhece o seu pensamento, Ele já sabe das suas ações, Ele já conhece tudo mais profundo do seu ser. E é por isso que nós precisamos ser fiéis aos princípios dEle. Seja cumpridor dos seus compromissos, dos seus deveres. Corra atrás para que o seu nome esteja sempre limpo em todos os lugares. Faça com que as pessoas te vejam de forma idônea, com respeito. Ainda que possam falar mal de você alguns. Porque você não vai conseguir agradar a todo mundo. Nem Jesus conseguiu agradar a todo mundo. Imagina nós, né, mortais e simples pecadores. As pessoas vão poder falar para você bem ou mal, não importa. Tem pessoas que falam mal de mim, e eu não me importo com isso. Não levo em conta e nem em consideração. Porque isso faz parte do dia a dia de todo mundo. Enquanto as pessoas falam mal de mim, existem 10, 20, 30 pessoas que falam bem. E se você não der importância, porque o que o inimigo quer, o que o diabo quer, é que você possa incomodar,
essas pessoas, que você possa retrucar essas pessoas. É isso que o inimigo quer, que você fique batendo boca com aquelas pessoas que falam mal de você. E a Bíblia fala que nós devemos orar por essas pessoas. A Bíblia fala que nós devemos dar de comer, dar de beber. Nós precisamos saber que tudo que nós fazemos é porque Deus, Ele já nos justificou. Existem pessoas que querem se justificar. Justificar para a sociedade, justificar para o seu patrão, justificar para os seus amigos. Por que você não faz isso? Por que você deixou de fazer aquilo? Mas você está errado, você fez tal coisa. E nós não precisamos justificar, porque nós já somos justificados pelo sangue de Cristo. Esse é o melhor ponto. Em Romanos 5, de 1 ao 10, Romanos 5, de 1 ao 10, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados pelo Senhor. E quando nós somos justificados, não há nada que possa vir contra você. Não há nada que possa vir contra a sua vida. E Deus, Ele vai te fazer a você crescer e andar cada vez mais. E quanto mais as pessoas falam, mais você vai crescer. Quanto mais as pessoas tentam tirar de você, mais você vai ter. Quanto mais problemas você tiver, mais abençoado você vai ser por Cristo Jesus. Não se importe com isso. Mas você precisa entregar não somente o seu coração, mas a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus bens, que sejam todos eles consagrados ao Senhor. A partir do momento que eu consegui entender isso, a partir do momento que eu consagrei tudo ao Senhor, eu não me importo com os meus bens, eu não me importo com o meu carro, eu não me importo com a minha casa, ainda que eu tenha que cuidar disso, mas eu sei que enquanto eu estou olhando para Cristo, enquanto eu estou trabalhando para Cristo, Cristo está olhando, guardando e trabalhando por mim. É por isso que nós não precisamos nos preocupar. Nós precisamos olhar e ser fiéis aos princípios do Senhor. E uma vez que nós somos fiéis aos princípios do Senhor, Ele faz com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. A Bíblia diz que o Senhor, Ele dá ordem aos teus anjos a teu respeito. Uma vez que nós estamos guardados pelos anjos do Senhor, não há nada que possa nos afetar. Nada. Às vezes as pessoas perguntam, eu costumo, quando a gente sai de viagem, nós deixamos a nossa casa aberta. Graças a Deus nós temos uns vizinhos abençoados. Nem sei se a Dona Branca, a Dona Abigail está por aqui. Não está, né? Não veio hoje. Mas nós temos vizinhos abençoados. Primeiro nós confiamos no Senhor. E o Senhor coloca pessoas, amigos, próximos de nós, que fazem as coisas por nós. Nós deixamos a nossa casa aberta, o pessoal cuida da nossa casa, cuida dos nossos cachorrinhos, dá de comer, e quando a gente chega de viagem, está tudo bonito, limpo, perfumado, cheiroso. É os nossos vizinhos. A gente já pensou em mudar de lugar várias vezes, e o que mais pesa na nossa mudança são os nossos vizinhos. Ter amizade, ter com quem você confiar, compartilhar. Então você precisa ter essa amizade e ser fiel aos princípios do Senhor. Quando nós declaramos que tudo que temos e somos pertence ao Senhor, nós temos que confiar que essa leve e momentânea tribulação ela vai passar. Jesus, Ele vai nos dar o melhor. Jesus, Ele pode nos dar o melhor, porque grandes coisas o Senhor tem preparado para você, para a sua casa e para a sua família. Amém? Quantos acreditam nisso? Jesus tem o melhor para você.
E 2026 vai ser um ano que você vai entrar abençoado. Aleluia! Abençoado. Seus problemas vão ser sanados. O dinheiro vai entrar. Recebe, recebe, recebe. E não importa o que você faz, que as pessoas ficam olhando muito para o material, ficam muito olhando para o homem, para o humano. E eu era uma dessas pessoas que duvidava das coisas. Eu imaginava assim, falei assim, como que eu vou comprar um carro? Eu nunca vou poder ter um carro. Porque eu mal trabalho, eu mal consigo ganhar um salário. É só Deus para mudar a sua situação. É só Deus para transformar a sua vida. E eu tenho certeza que Ele pode fazer todas as coisas. Nós servimos a um Deus que é um Deus do impossível. Então não existe nada que as pessoas possam te apresentar que Deus não possa resolver. Creia nisso. Uma outra coisa que sempre dá um problema, sempre causa um tipo de amarra na sua vida. Rancor, raiva e perdão. Rancor, raiva e perdão. As pessoas estão amarradas na sua vida sentimental, na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida financeira, na sua vida profissional, por causa de raiva, rancor e falta de perdão. Você não sabe o que isso atrapalha você. Se você serve ao Senhor, se você dedica a sua vida a Ele, se você é fiel aos seus princípios, você não deveria guardar nem raiva, nem rancor, e muito menos a falta de perdão. Você deveria pensar e refletir sobre todas as coisas, e você deveria colocar isso para que Deus pudesse agir na sua vida. Mefibosete, ele ficou aleijado aos 5 anos de idade. Ele perdeu tudo o que tinha. Ele se tornou um pobre miserável, dependente das pessoas. Mas, quando o rei Davi chamou, ele se prostrou diante do rei Davi. Ele podia querer vingança, ele poderia querer restituir todas as coisas que ele tinha direito, porque ele era o único sobrevivente da descendência de um rei, mas ele jamais se levantou contra o rei Davi. Ele tinha tudo para ter raiva, para ter rancor, para ter ódio e para jamais querer perdoar ao rei Davi. Mas quando o rei Davi chamou, ele se prostrou diante do rei. Ele reconheceu que o Davi era o rei, era o soberano sobre todas as coisas. E ele ainda pergunta, por achar que ele não era merecedor de nada disso. Ele ainda fala assim: Senhor, quem sou eu? Um pobre cachorro. Quem sou eu para que o Senhor olhe para mim e ainda queira me ajudar, queira me dar alguma coisa? E o rei Davi falou assim: olha, eu fiz um pacto com seu pai. Eu fiz um acordo, um laço de amor com seu pai. E aquilo que eu falei é aquilo que eu vou cumprir. Davi cumpriu com a palavra dele. Davi, ele foi um homem que cumpriu com todas as promessas que ele tinha feito para Jonatas. E ele pega Mefibosete, que não tinha nada, e ele dá uma ordem: nós vamos restituir tudo aquilo que lhe pertencia. Tudo que pertencia ao rei Saul. Agora
nós estamos restituindo a Mefibosete. Aquele cara que era pobre e miserável, por ter um coração talvez diferente de muita gente, ele foi restituído em todas as suas garantias, em todos os seus benefícios. Davi entregou para ele, e muito mais do que os bens, ainda colocou pessoas, servos, para que pudessem então trabalhar para ele. Falou: olha, vocês vão trabalhar para ele, vocês vão plantar, vocês vão colher, e aquilo que for colhido, vocês vão trazer para ele. Ele vai receber os frutos de toda a sua posse, de toda a sua propriedade, de toda a sua riqueza, ela vai ser transformada em benefício para ele. E ainda fez mais ainda, falou assim: olha só que tem mais um porém, ele não vai ficar lá sozinho, ele não vai morar nas propriedades, vocês não vão poder olhar e nem cuidar dele, sabe por quê? Porque ele vai ficar aqui do meu lado, ele vai morar comigo, ele vai assentar na minha mesa, todos os dias ele vai comer na mesa do rei. Parafraseando isso aí, é aquilo que Deus quer para todos nós. Restituir aquilo que nós perdemos. Restituir a nossa fé. Deus, Ele quer colocar pessoas que possam fazer com que você possa crescer. Deus, Ele vai colocar pessoas no seu caminho que possa fazer você desenvolver, você ter prosperidade. E muito mais do que Ele simplesmente colocar pessoas para que você possa crescer e prosperar, Ele quer fazer assim: olha, mas eu quero que você fique do meu lado. É isso que Deus quer, que você possa estar do lado dEle todos os dias, que você possa comer na mesa do rei, que você venha a saborear as guloseimas e as bondades do Senhor. Viver uma vida plena, viver uma vida de alegria, de bonança perto do Senhor. É isso que Ele procura. Então Mefibosete passou por várias dificuldades, por várias coisas, mas ele foi restituído de tudo isso. E nós precisamos saber que nós precisamos perdoar. Eu não sei como que é a sua vida, eu não sei como que anda o seu ânimo, e se tem alguém que provavelmente te feriu, te agrediu, e que você ainda mantém isso no seu coração, de não saber perdoar, de não saber estender a sua mão para essa pessoa. E entenda uma coisa: perdoar não significa que você precisa conviver. Você precisa perdoar. Você precisa dar o perdão a essa pessoa, ainda que você esteja certo, ainda que você esteja com plena razão. Aquela pessoa não é merecedora da sua atenção e da sua falta de perdão. Ela não é merecedora da sua raiva. Ela não é merecedora da tua mágoa, do teu ódio. Por isso você precisa liberar o perdão para essa pessoa. E você vai ver que quando você liberar o perdão, Deus, Ele vai agir de forma diferente na sua vida. Perdoe. Não conviva. Porque tem gente que é tão safada que ele aproveita ainda do conhecimento da Bíblia para ficar todo momento errando contra você, e a todo momento ele fica pedindo perdão. Não sei se vocês conhecem alguém que toda hora erra, toda faz alguma coisa contra ti e ainda assim pede perdão. A essas pessoas você libera o perdão e olha, afaste-se da aparência do mal. Deixe essa pessoa de lado. Não conviva. Não fale. Ela não precisa estar no hall de amizade sua. Ela não precisa estar no hall daquilo que você frequenta, faz todos os dias.
Perdoar é uma coisa, conviver é outra. Então você precisa fazer isso, porque senão tem gente ainda que vai tirar proveito de todas as coisas. E por fim, eu quero dizer que Deus tem grandes coisas para todos nós. Amém? Deus tem grandes coisas para todos nós. Mefibosete, ele foi restituído os seus bens, ele foi restituído a sua vida digna de um lorde, ele foi restituída a dignidade de se assentar à mesa do rei e poder conviver com tudo aquilo que lhe pertencia. E dessa forma Deus quer fazer com cada um de nós. Amém? Que sejamos fiéis ao Senhor. Amém? Que sejamos pacientes no Senhor. Que sejamos honestos diante do Senhor. Glória a Deus. Que possamos praticar as boas obras de acordo com a vontade do Senhor. Que nós possamos colocar diante do Senhor a nossa confiança. Que nós possamos pedir para que a nossa fé possa ser aumentada a cada dia. Aleluia! E que tenhamos mais intimidade com o Senhor. Isso é o que eu quero profetizar para você no ano de 2026. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, no mais, tudo ele fará. Esse é o nosso projeto, esse é o nosso objetivo. Agora, o que te falta? O que lhe falta para que você possa fazer isso? O que lhe falta a você para que você possa confiar, ser fiel ao Senhor? O que te falta para que você possa ser paciente e honesto no Senhor? O que você procura? Quais são os teus sonhos? O que você pensa para 2026? Projetos. Escreva. Coloque no papel. Comece a orar fervorosamente todos os dias, para que Deus possa fazer isso na sua vida ou na vida das pessoas. Entenda uma outra coisa, às vezes você quer algo, mas Deus está falando assim, você precisa fazer para outros. E Deus, ele quer te dar algo muito grande, mas ele fica olhando para o seu coração, e ele sabe que se ele te der algo muito grande, às vezes você vai se desviar do caminho. Quantas vezes já pedi, Senhor, eu queria ser rico para mim não precisar de fazer mais nada, mas esse não é o objetivo, porque o dia que eu não precisar fazer mais nada, então eu não preciso estar aqui. Deus, ele nos sustenta com pouco ou com muito, mas que nós possamos usar isso a favor do reino. Em tudo, em tudo. E não é só questão financeira, é questão de vida, é questão de propósito, é questão de integridade, de caráter. Você precisa ajudar aos outros com aquilo que você é, com aquilo que você sabe, com aquilo que você tem, independente de quantidade. Romanos 14:11, ele diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Portanto, não existe problema, não existe barreira, não existe obstáculo que possa te parar. Deus, ele é melhor, Deus, ele é maior em todas as coisas. Acredite. Provérbios 16:3, ele diz assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor. Eu acredito primeiro. Sabe, a fé é aquilo que você ainda não vê. É aquilo que você acredita. É pelos olhos da fé que eu sei que eu vou crescer. É pelos olhos da fé eu sei que eu vou melhorar. É pelos olhos da fé eu sei que eu vou poder fazer algo. É pelos olhos da fé. Não olhe para a sua limitação, não olhe para a sua pequenez, não olhe para aquilo que você tem nas suas mãos hoje,
Mas olhe para Deus, que é dono do ouro, da prata, e que pode fazer todas as coisas, que é um Deus do impossível, e é um Deus que tudo pode. Então, se Deus tudo pode, eu sou filho de Deus, e como filho de Deus eu posso solicitar ao meu querido Pai, ao meu papai, aquilo que eu quero. E Deus, Ele vai dar de acordo com aquilo que Ele acha correto para mim. Eu preciso ser grato, porque se Ele me der pouco, eu sou grato. Se Ele me der muito, eu sou grato da mesma coisa. Mas o meu eu, Ele não muda, Ele não vai mudar. Não estou dizendo que Deus não muda, estou dizendo o meu eu mesmo não mudo. Quer muito, quer pouco, eu vou continuar sendo o Joilton, um servo do Senhor. Eu vou continuar sendo a pessoa que trabalha, que busca e que ajuda. Porque o dinheiro não pode me mudar. As situações ruins não podem me mudar. Quando chegar alguma coisa ruim na sua vida, comece a falar com o Senhor. Comece a expelir tudo aquilo que não é bom para a sua vida. Quando chegar alguma coisa bom para você, você primeiro pergunta para Deus: Senhor, o que queres que eu faça? Por onde queres que eu vá? De que forma eu posso ser útil no seu reino? Isso é entregar a sua vida ao Senhor. Isso é colocar diante do Senhor todas as coisas. Hebreus 10, 23, apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que nós professamos. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir com todas as suas promessas. Deus é fiel. E quando Ele cumpre, e quando Ele promete, Ele cumpre. E eu tenho certeza que Ele tem algo bom para você, para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Amém?